Hora de conversar com Mônica Bergamo, uma das maiores universidades do país, é chacoalhada por acusações de antissemitismo. Diga lá, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, um caso emblemático, Megali, que está movimentando a USP, a Universidade de São Paulo. É o caso de 4 alunos que estão sendo investigados em um processo sigiloso, Megali, dentro da instituição por suposto antissemitismo. O processo está gerando muita polêmica interna, né? Já mobilizou juristas do porte do ex-chanceler, ex-ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, além de outros juristas e pareceristas, que deram opinião, fizeram pareceres contra a punição desses estudantes. Um abaixo-assinado também passou a circular essa semana na Universidade Megali e até a tarde de ontem já tinha tido a adesão de 235 professores, né, todos defendendo esses alunos. E por que esse caso, né, Megali, é emblemático, extrapola ali os muros da universidade? Em primeiro lugar, porque tudo que acontece na USP a gente acaba sempre colocando uma luz, né, por essa característica dela ser talvez a principal universidade brasileira, mas também porque ele levanta a velha questão que se fez tão presente, tão atual em tempos de guerra, né? Criticar Israel é ser antissemita? Dizer que Israel promove um massacre, um genocídio, uma carnificina, como muitas pessoas definem, contra a população de Gaza, é ser antissemita? Até onde uma pessoa pode ir em suas críticas sem que isso configure um ataque a todo um povo, o povo judeu? Quem pode dizer que uma crítica é ou não antissemita? Então é uma questão que parece simples de responder, mas que tem gerado desde o início da guerra, depois do ataque terrorista de 7 de outubro, diversas divergências e polêmicas em diversas instituições, em diversos âmbitos, inclusive no âmbito da justiça, né? E o que fizeram esses 4 alunos, Megali? Eles descobriram que havia uma mobilização em grupos de WhatsApp de pessoas pedindo contribuições financeiras para o exército de Israel. Sim, para um poderoso e superfinanciado exército de Israel, mas obviamente as pessoas têm o direito de se mobilizar para o que bem entenderem, né, Megali? Para doar para quem querem, para mobilizar para aquilo que acham correto. Mas esses alunos reagiram a esse levantamento de fundos, vamos dizer assim, fazendo um informe para ser distribuído em uma assembleia. O que dizia esse informe? Dizia que Israel comete hoje um genocídio em Gaza, dizia que a política do governo Netanyahu para os territórios ocupados por Israel na Palestina é fascista, colonialista, racista, tudo isso opiniões que eles colocaram nesse informe. E definiram os ataques terroristas de 7 de outubro, feitos pelo Hamas, como uma ofensiva histórica, na opinião deles. Uma ofensiva de resistência histórica, era isso que eles diziam nesse informe, e não como um ataque terrorista que vitimou 1.500 pessoas. Bom, a partir daí, eles passaram a ser investigados por disseminação de ódio e discriminação por uma comissão processante que faz essas diligências ainda sigilosas. O julgamento deve sair nas próximas semanas e a perspectiva de eles serem punidos, até mesmo com expulsão, é o que está gerando a reação que agora a gente está descrevendo aqui, né? No abaixo-assinado a favor desses estudantes, que está sendo organizado pelos professores Carlos Augusto Calil, da Escola de Comunicações e Artes, Leda Paulani, da Faculdade de Economia e Administração, e Sérgio Rosenberg, da Faculdade de Medicina, diferentes faculdades da USP, os docentes afirmam que os estudantes, além de críticas a Israel, não fizeram nada que configure ódio ou antissemitismo, né? Os professores, nesse manifesto, citam ainda organismos internacionais, como a ONG Human Rights Watch, e divisões da própria ONU que afirmam que as evacuações, as ordens de evacuação de Israel na faixa de Gaza, impondo deslocamento forçado à população, equivalem a crimes de guerra, que as ações de Israel parecem se enquadrar na definição de limpeza étnica, que atos de Israel estão levando a níveis sem precedente de assassinatos, mortes, fome e doenças de palestinos em Gaza. Quer dizer, eles citam declarações de organismos internacionais sobre Israel para dizer que os alunos não foram além de críticas que são feitas até mesmo por esses organismos internacionais, né? Então, eu conversei com um integrante da atual cúpula da USP, que me disse que o processo deve ser acelerado para que se coloque um ponto final nessa polêmica, estabelecendo se houve algum tipo de crime na manifestação dos alunos e se eles merecem alguma punição
mais rigorosa ou se eles apenas exerceram o seu direito de criticar, ainda que muitas pessoas discordem da forma como eles fizeram, mas exerceram o direito de criticar um país, né, que está na situação em que Israel está, né, invocando o seu direito de se defender dos ataques terroristas de 7 de outubro e que está no contra-ataque há mais de um ano, com os resultados aí que o mundo inteiro pode acompanhar, né, e com cada um tirando as suas próprias conclusões, Megali. É, teriam sido antissemitas esses estudantes? Não me parece. Eu já vi protestos em universidades americanas, principalmente, que incluíam ali, na sua linguagem visual, alguns símbolos que remetiam ao nazismo, como se a lamentar que o nazismo não tivesse feito o trabalho que o Hamas tenta fazer agora de exterminar da terra a população judaica. Isso, sem dúvida alguma, é antissemitismo. Até quando você canta ali em inglês, From the river to the sea, Palestinians will be free, né? Do rio até o mar, palestinos serão livres. Você diz que a Palestina deveria ocupar todo esse território que vai do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo e, portanto, Israel não existiria. Você pode argumentar que esse é um canto antissemita. Agora, você criticar o governo de Israel pelas atitudes violentas, você pode até discutir aí o significado da palavra genocídio, se trata-se de um genocídio ou não, mas independentemente de serem atos genocidas, são atos extremamente violentos e que causam a morte de famílias, de crianças, de idosos, que nada tem a ver com o conflito. Isso vai muito além do combate ao Hamas, né? E se ser crítico ao governo de Israel é ser antissemita, então a própria população israelense é antissemita, porque só 15% dos israelenses desejam que Benjamin Netanyahu siga sendo o primeiro-ministro do país depois do fim do conflito. Tá? 15% apenas. Quer dizer que 85% dos israelenses são antissemitas? Me parece que não faz muito sentido. Se for o caso, Mônica, se for pelo que você disse aí, a ação destes estudantes, veja, estou falando destes estudantes, tá? Destes, especificamente, limitou-se a criticar o excesso de violência e um suposto genocídio por parte do governo israelense. De novo, a palavra genocida é completamente discutível aqui, mas ela está dentro de um certo nível de razoabilidade dentro do que está acontecendo naquela região. Eu não concordo, tá? Que seja uma política genocida, mas sim uma política muito violenta, muito agressiva e que Israel já perdeu a autoridade moral depois dos atentados terroristas há muito tempo. Mas tudo isso faz parte da discussão política. Eu não vejo sinais, neste caso específico, de antissemitismo. Me parece que nesse caso os professores têm razão. É isso, Megali. Vamos esperar o resultado e eu sei que a cúpula da USP está interessada em terminar logo com essa polêmica para que a coisa não cresça, né, Megali? Porque era um processo, do processo virou algumas coisas de solidariedade, agora já tem um abaixo-assinado com, até ontem, 230 assinaturas, seguramente hoje esse número vai aumentar, né, porque começou a ser divulgado ontem, com pareceres de pessoas desse naipe, né, também Paulo Sérgio Pinheiro, professor de Ciências Sociais da USP, também muito ligado à questão dos direitos humanos, fez um outro parecer também, há mais professores fazendo parecer, então a coisa está crescendo e está envolvendo todas as faculdades. Então o interesse da USP é de fato já dar o seu ponto final nesta questão. É óbvio que se houver uma punição, ou mesmo se não houver, sempre há o recurso do judicial, né, da justiça, para reverter qualquer decisão tomada por algum órgão da própria universidade. Mas as apostas não estão sendo muito nesse sentido, Megali, principalmente por causa dessa reação mais contundente de uma boa parte dos professores. Então vamos esperar, logo mais vai sair esse resultado. Como eu disse, é emblemático porque esse tipo de assunto e esse tipo de questão não se limita a estudantes, né? Isso tomou conta do Brasil aí nesse último ano. A gente viu muitas, até mesmo pessoas de origem judaica que criticam Israel também sendo processadas e essa discussão, né, sobre o antissemitismo, que é até onde se pode ir sem que isso se configure, como disse você, um ataque a todo um povo.
E lembremos sempre que uma população não é os seus líderes, né? O israelense não é Benjamin Netanyahu, o americano não é Donald Trump, aliás, não será, né? Ele vai assumir no mês que vem. O venezuelano não é Nicolás Maduro e certamente o palestino não é o Hamas. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Bom trabalho, Mônica. Até amanhã. Agora são 8h21.